paz do Senhor a todos. Irmãos, eu gostaria de dar um testemunho, né? Eu quero testemunhar que Jesus me guardou do mundo. Eu quero testemunhar, irmãos, que Jesus me salvou. E eu quero testemunhar que Jesus, ele me proveu, né? Ele deu tudo que eu desejava e tudo o que eu necessitava. Eu quero ler com você Eclesiastes capítulo 12, do 1 ao 7. Abra sua Bíblia comigo, Eclesiastes capítulo 12, do 1 ao 7. Diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e cheiem os anos que dirás, não tenho prazer neles, antes que o sol e a luz, a lua e as estrelas se escureçam, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem, e os homens fortes andarem curvados, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e os que olham pelas janelas se escurecem, quando as portas da rua se fecharem, quando diminuir o barulho do moinho e acordares com o canto dos pássaros e silenciar o som de todos os cânticos, quando temeres a altura e se assustares pelos caminhos, quando florescer a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. O homem vai à sua morada eterna e os pranteadores já vagueiam pelas ruas, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre o copo de ouro, ou se despedace o cântaro junto à fonte, ou se desfaça a roda junto à cisterna, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Que grande ilusão, tudo é ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Irmãos, o livro de Eclesiastes ele foi escrito por Salomão, né? Ele é tradicionalmente atribuído a Salomão, que foi rei de Israel e que foi um homem muito rico, teve muitas mulheres, teve muitos bens. E ele percebeu que a vida, né, ela é cheia de vaidade, cheia de ilusão, e que o mais importante na vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, né? Essa é a conclusão que ele chegou. E aqui fala para nós lembrarmos do nosso Criador enquanto nós somos jovens, enquanto nós temos força, temos vigor, porque vão chegar dias, né, que nós não vamos conseguir trocar nossa roupa, nós não vamos conseguir andar sozinho, a nossa força ela vai se perdendo e o nosso espírito vai se voltar para Deus e o corpo que é pó vai voltar para o pó. Né? Nós não podemos viver a nossa vida achando que essa existência é única. Nós temos que viver olhando para a eternidade. Por isso que é importante lembrar-se de Deus. Aquele que não se lembra de Deus, quando ele chega no fim da sua vida, ele pensa que ele perdeu a sua vida. Né? Agora, aquele que se lembra de Deus, em alguns momentos parece que ele está perdendo a sua vida, mas ele está ganhando. Né? Está ganhando a salvação, está ganhando a vida eterna. Irmãos, eu fui um jovem criado na igreja, né? E Deus me guardou do mundo. Eu fui batizado aos 12 anos. Hoje eu tenho 41, né? Eu nasci em 1979 e fui criado na igreja. Quando eu nasci, meu pai fazia reuniões em casa, né? A igreja não tinha nenhum templo. Era um grupo de irmãos que saíram de uma igreja do protestantismo tradicional e buscavam o batismo com o Espírito Santo. Ali eu fui criado. Nós éramos bem humildes, né? Mas criança não percebe muito essas coisas. Na infância eu fiz muitas amizades, mas quando chegou a adolescência, eu tinha só mais amigos assim formais, né? Eu não tinha muita intimidade porque eles começaram a ir para os bailes e para as festas, e como eu não ia com eles, então não tinha muita intimidade, mas nem por isso a gente deixava de conversar, conversava de coisas da escola, trabalho, etc. E às vezes eles riam um pouco de mim, porque eu não andava no mesmo caminho que eles, né? Mas eles me respeitavam, a gente tinha um bom relacionamento. Então, nunca me ofereceram maconha, irmãos, nunca me ofereceram bebida, porque eu nunca fui nas festas que eu sabia que ia ter essas coisas, eu não ia. Né? Eu sempre lembrava do Salmo 1, que a Bíblia diz que nós não devemos andar no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Então, eu não ia. Eu não ia. Eu me lembro até quando eu entrei na faculdade, né? Tinha um professor que deu aula para o meu irmão, e ele gostava muito de mim. Uma vez ele me chamou e falou assim para mim: Samuel, você sabia que as pessoas que não aproveitam a vida quando é jovem e
quando elas ficam mais velhas, elas começam a pagar mico, né? Aquela idade jovem. Então você tem que aproveitar e tal. Com isso, acho que ele queria dizer, né, irmãos, que eu tinha que ir nos bailes, namorar bastante. E eu fiquei quieto, né, irmãos? Eu falei, poxa, esse professor gosta de mim, né? Tá querendo me dar conselho, só que esse conselho não é bom. E a Bíblia diz, irmãos, que quem guarda o mandamento não prova nenhum mal. Então eu sou muito feliz, porque Deus me guardou do mundo. Deus me guardou, né, irmãos, da prostituição, Deus me guardou dos vícios, né? Eu tive a oportunidade de nascer num lar cristão e sempre fui ensinado a temer a Deus. Então eu glorifico a Deus por isso. Eu sei que nem todos tiveram a mesma história, né? Mas eu, graças a Deus, eu tive, né? E assim eu fui. Mas, irmãos, eu também tive que ser salvo por Deus, né? Você pensa, mas quem nasce na igreja não tem que se converter? Tem, irmãos, tem. Eu conheci a lei de Deus, mas a lei não justifica ninguém. A lei mostrava o meu pecado. Eu percebia que eu era pecador, eu percebia que faltava alguma coisa para mim, né? A Bíblia fala de um jovem de qualidade que chegou para o Senhor e falou, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E o Senhor falou assim, guarda os mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. E ele falou, olha, tudo isso eu tenho feito. Aí Jesus falou assim, uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um lugar no reino dos céus. Então, irmão, sempre falta. Eu conhecia a lei de Deus, eu percebia que faltava alguma coisa para mim. E às vezes eu ficava triste porque eu percebia que eu era pecador. Aos olhos do mundo, um jovem de muita boa qualidade. Mas nós sabemos que a nossa bondade não é a bondade que Deus quer, né? O Senhor Jesus até ensinou que o pecado, ele está dentro de nós, ele está no nosso coração. Jesus falou assim, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. Então a lei, ela mostra o nosso pecado, irmão. Não dirás falso testemunho. Se algum dia você passou uma fofoca para frente e não era verdade, pode ser um falso testemunho, né? Então todos nós somos pecadores. Então eu encontrei a graça de Deus. Que coisa maravilhosa que foi para mim perceber, né, irmãos? Que não era eu que me salvava, que não era eu que fazia obras para minha salvação, mas era a bondade de Deus, né? Então também tive essa experiência. Então quero testemunhar que além de Jesus me guardar do mundo, Jesus me salvou. Graças a Deus por isso. Irmãos, Jesus me proveu de tudo que eu necessitava. Quando você é jovem, eu quero falar para você que é jovem, principalmente você que nasceu na igreja. Hoje na igreja Promessas de Jesus, nós temos uma geração de jovens que foram criados na igreja, que não abandonaram a igreja, né? E que nós vemos que Deus abençoa a vida deles, né, irmãos? Eu não sou o único, não. Nós temos aqui em Lorena o pastor Rafael, nós temos, né, o pastor Paulo Henrique, nós temos o nosso diácono irmão Leonardo, e muitos outros, né, irmãos? Vou esquecer aqui, que foram criados e hoje desfrutam, né, irmãos? É, os benefícios de terem permanecido na casa do Senhor. Outros saíram, voltaram, outros ainda saíram, pode ser que voltem, né? Vamos orar para eles, mas você não precisa ser o filho pródigo, né, irmãos? O filho pródigo sofreu muito. Você pode evitar todo esse sofrimento. Irmãos, eu me lembro que uma vez eu estava pensando na minha vida e falava, poxa vida, eu quero um emprego, né, irmãos? Quero me casar, quero formar uma família. E eu falei, eu vou orar a Deus. E eu orei, sabe, irmãos? Orei a Deus e eu fui num culto em Volta Redonda. E quando chegou lá em Volta Redonda, irmãos, no final do culto, dois pastores. Eu fui saudar um pastor e ele falou em profecia para mim, meu servo, você pediu que eu abençoasse a sua vida. Você me pediu e eu vou fazer. Irmãos, eu fiquei tão maravilhado, né? Eu não tinha como negar que era Deus falando comigo. Foi Deus que falou comigo. Porque eu orei sozinho no meu quarto. Aquela pessoa não ouviu o que eu orei. Não falei com ninguém o que eu orei, né? E no mesmo culto ainda fui saudar um outro pastor. Assim, meu servo, você me pediu que eu abençoasse sua vida, que eu te desse isso, e eu vou te dar. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Eu fiquei assim maravilhado, né? Eu falei, poxa vida, eu orei lá no meu quarto, não tinha nem como falar, não foi Deus que fez. E Deus foi preparando, né, irmãos? Deus preparou a Lília, eu me casei, Deus preparou um emprego para mim. Eu me lembro, irmãos, quando eu fui fazer faculdade, meu pai não tinha dinheiro, né? E aí
Eu passei na FATEC, numa faculdade pública, eu fiz automação de escritório, secretariado. Depois, quando eu fui fazer filosofia, né, mas eu já trabalhava na igreja, eu comecei a ficar sem dinheiro para pagar o curso. Eu entrei no programa Escola da Família e ganhei bolsa de 100%, e assim Deus foi, né, me abençoando, dando tudo que eu precisava, que eu necessitava. E eu sou muito feliz, sabe, irmãos, com tudo que Deus me deu. Os irmãos que me conhecem, que já vieram aqui na minha casa, pode ver, minha casa ela é simples, mas tem tudo que eu preciso, tudo que eu necessito. Então, acho que você não precisa ir no mundo, viu, irmãos? Você não precisa provar o mundo. O mundo é ilusão. Uma vez eu vi um irmão dando testemunho e falou assim: olha, quando eu vivia no mundo, eu nunca era feliz. Eu gostava de uma pessoa, a pessoa gostava de outro, e eu começava a namorar, e daqui a pouco era traição, era isso, era aquilo. Eu nunca conseguia ser feliz. Quando eu vim para Jesus, ele me deu uma esposa, me deu uma família. Então, irmãos, não pense que o mundo é feliz, não. É feliz quem serve a Deus, amém? Siga esse conselho aqui de Salomão. Lembra-te do teu Criador. Lembra agora, não deixa para depois, não. Então a gente pensa, eu vou lembrar de Deus quando eu ficar velho, né? Não, irmãos. Se você viver uma vida sem pensar em Deus, quando você ficar velho, você não vai conseguir. Uma vez eu vi um documentário, contava a vida, né, de um sociólogo que famoso, né? O sobrenome dele era Ribeiro, esqueci o nome dele. Darcy Ribeiro, lembrei. Ele foi político, foi um sociólogo, estudou a formação do povo brasileiro, né? Ele é bem conhecido, ele é um intelectual. E quando ele estava para morrer, ele chamou um outro amigo dele, intelectual, e falou assim: poxa vida, eu estou morrendo. Eu nunca acreditei em Deus, nunca fui atrás de Deus, eu não acredito em Deus. E ele falou assim: olha, eu queria ter a fé que a minha mãe tinha. Minha mãe morreu falando que ia ver Jesus, e eu não tenho essa esperança. Irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje é tempo de buscar Deus, não deixe para depois. Amém? Deus é bom, ele recompensa aqueles que guardam seus mandamentos. Um abraço, que Deus abençoe a todos.